crianças, hoje tenho mais uma linda história para o seu coração. E a história de hoje está na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora mesmo, para não perder nenhuma das minhas histórias. Então prepare-se, porque está na hora de começar a nossa história. Os gêmeos Esaú e Jacó tinham personalidades diferentes. Os dois irmãos eram mesmo diferentes, tanto na aparência quanto nos interesses. Esaú gostava do campo, era bom caçador e tinha preferência de seu pai. Seu irmão mais novo, Jacó, gostava de ficar em casa e isso o aproximou mais da sua mãe, que o amava mais. Quando já eram adultos, tiveram um problema sério de relacionamento. Conforme o costume da época, a primogenitura ficava para o filho mais velho e assim Esaú era o herdeiro. E por causa disso, Jacó pensava que o seu pai Isaque não gostava dele, pois preferia a Esaú. Rebeca, sua mãe, sempre o consolava, dizendo que ela tinha uma promessa de Deus e contou a Jacó o que Deus falou com ela enquanto estava grávida. Senhor, se tudo está bem, por que sinto um confronto dentro de mim? Os filhos no seu ventre serão duas nações. Desde o início, as duas nações serão rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o seu filho mais velho servirá ao mais novo. Jacó, você é o caçula de quem Deus falou. Certo dia, ao retornar de uma caça, Esaú estava exausto e faminto. E Jacó havia preparado uma deliciosa sopa de lentilhas. Um cheiro gostoso enchia a tenda. Então Esaú, em tom de brincadeira, disse que faria qualquer coisa por aquele prato de sopa. "Dê-me um pouco de sopa!" gritou Esaú. "Estou faminto!" Jacó pensou rapidamente. Era a chance que vinha esperando. Ele negociaria com Esaú a coisa que mais queria. "Eu lhe darei a sopa", propôs, "se você me passar os direitos de filho mais velho." "Está certo", disse Esaú com impaciência. "Tudo que você quiser. Eu vou morrer mesmo se eu não arranjar alguma coisa para comer. Então, o que me importa?" "Prometa", insistiu Jacó. "Prometo, prometo", repetiu Esaú. Então Jacó entregou um prato de sopa quentinha para Esaú. Esaú tomou rapidamente. Depois se virou e saiu sem pensar mais no assunto. Era esse o valor que ele dava à promessa de Deus. Esaú se esqueceu de que tinha perdido o direito de ser o cabeça da família que Deus iria abençoar. Mas Jacó pensava nisso com frequência. Jacó não vacilou e o fez negociar a sua primogenitura. Nesse momento, ele já demonstra o seu interesse nas bênçãos que seriam do seu irmão por direito. Algum tempo depois, quando o pai Jacó já estava velho e cego, anunciou que iria abençoar Esaú. Pediu que este lhe trouxesse uma caça e que preparasse uma bela refeição e depois o abençoaria. Esaú pegou o seu arco e a sua flecha e partiu.
Rebeca tinha ouvido a conversa. Para que Jacó fosse o cabeça da família, ele deveria receber a bênção especial. Em vez de deixar que Deus agisse conforme os seus desígnios estabelecidos para os rapazes, ela arquitetou um plano para enganar Isaque e roubar a bênção de Esaú. Correu e preparou uma saborosa refeição e instruiu Jacó a passar-se pelo irmão. E assim aconteceu conforme havia planejado. Quando retornou e ficou sabendo o que havia sucedido, Esaú quis matar o irmão. Temendo pela vida do filho, Rebeca o mandou à casa de seu irmão Labão, que morava lá em Harã. Jacó seguiu o seu destino. E em meio à sua caminhada, veio-lhe o arrependimento, mas julgou que era tarde para retornar. Acreditava ser pouco provável que seu irmão perdoasse naquele momento. Rasgou o coração para Deus e pediu-lhe que o ajudasse a achar um lugar para viver até que fosse o momento de retornar para sua casa. E esse momento chegou. Uma noite, Deus disse a Jacó para voltar para casa em Canaã. No dia seguinte, enquanto Labão estava fora, ele, suas esposas, seus filhos e todos os animais se prepararam para partir. Iriam voltar para a terra que Deus tinha prometido dar aos descendentes de Jacó no futuro. À medida que Jacó ia se aproximando de Canaã, onde seu pai ainda morava, ficava pensando em seu irmão Esaú. Crianças, será que Esaú ainda estava bravo por ter sido enganado por Jacó? E por este ter lhe roubado a bênção de filho mais velho? Jacó se lembrou da promessa de Deus de mantê-lo em segurança e levá-lo de volta para casa. Ó Deus, quando eu saí de casa e vim por este caminho, eu não tinha nada a não ser a minha bengala. O Senhor me fez rico e agora estou voltando com rebanhos e uma grande família. Eu não mereço toda a sua bondade, mas, por favor, proteja-me de Esaú. Olha o que diz o versículo em Gênesis 28:15. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Naquela noite, Jacó enviou seus servos, seus rebanhos e toda a sua família à frente através do rio. Ele queria ficar sozinho e pensar. Durante a noite, um homem saiu da escuridão e começou a lutar com ele. Os dois lutaram corpo a corpo, hora após hora. Nenhum dos dois desistia. De repente, quando o sol começou a nascer, o estranho golpeou a junta da coxa de Jacó e a colocou fora do lugar. Jacó já não podia mais lutar. Então desconfiou que seu parceiro de luta era mais que um homem comum. O estranho se virou para partir, mas Jacó o agarrou a ele pedindo a sua bênção. Qual é o seu nome? Perguntou o estranho. Jacó, respondeu ele. Eu vou lhe dar um novo nome, disse o homem. Você se chamará Israel. Este nome quer dizer aquele que luta com Deus e persevera. Você perseverou em suas lutas com Deus e com outras pessoas. Você se agarrou às promessas de Deus em todas as dificuldades
e ganhou a batalha. Qual é o seu nome? Perguntou Jacó. Mas o estranho não lhe disse. Ele abençoou Jacó e o deixou quando o sol nasceu. Jacó foi embora mancando, sabendo que mais uma vez tinha se encontrado com Deus. Jacó pediu que Deus o protegesse quando reencontrasse seu irmão Esaú. Quando chegou a notícia de que Esaú estava realmente a caminho, Jacó teve medo. Seus servos disseram: ele vem acompanhado de 400 homens fortes. Esaú certamente iria atacá-lo. Então, enchendo-se de coragem, Jacó foi ao encontro de Esaú. Mas, ao contrário que ele pensava, ao invés de brigar, eles se abraçaram felizes. Jacó ficou muito grato ao descobrir que Esaú tinha realmente perdoado. Vamos terminar a viagem juntos, sugeriu Esaú. Mas Jacó só podia viajar muito lentamente. Ele tinha crianças e animais jovens para cuidar. Então os irmãos se despediram, mas agora amigos para sempre. Crianças, o encontro entre os dois irmãos, superando todas as dificuldades, foi emocionante. Jacó temia que o irmão o matasse e preparou-se para essa possibilidade. Mas o irmão, ao vê-lo, derramou-se de saudades e o abraçou. Prevaleceu entre eles o amor fraternal, que é um sentimento esperado no seio de uma família. A partir desse momento, tem início uma nova história na vida dos dois irmãos e os planos de Deus então se cumprem. Dos 12 filhos de Jacó, nascem as 12 tribos de Israel. Desse povo, Deus prepara o berço do nosso amado Salvador. Com Jacó, aprendemos que apesar de todos os seus erros e enganos, Deus sempre está disposto a nos perdoar. Basta que reconheçamos isso e estejamos dispostos a nos consertar perante o Senhor. Se por um lado Jacó errou por agir de forma que agiu em relação ao irmão, por outro, Esaú pagou um preço caro também, por negligenciar as bênçãos que lhes eram por direito. Deus viu em Jacó, apesar de seus enganos, o desejo de receber as bênçãos, ao passo que seu irmão a quis vender por um prato de lentilhas, demonstrando total falta de interesse pelas coisas de Deus. Crianças, Deus tem promessas para cada um de nós, e que essas promessas se estendem à nossa descendência. Que a mentira só traz tristeza, que devemos pedir perdão quando cometemos algum erro, que se alguém nos ofender, mesmo assim devemos perdoar, que sem perdão é impossível agradar a Deus. Crianças, feche os olhinhos, vamos orar? Deus querido, obrigado pelas pessoas que vivem ao nosso lado. O teu amor nos ensina que não podemos viver sem elas. Obrigado porque através da tua palavra aprendemos o valor do perdão. Amém. Crianças, chegamos ao final de mais uma linda história da palavra de Deus. Desejo que essa mensagem fique gravada em seus corações e espero vocês no